Olá! Estamos começando mais um episódio do podcast Proseando com Ginga. Eu, Ana Fátima, vou trazer hoje algo muito especial. Alguém da nossa literatura negra, produzida aqui na Bahia, que há anos tem abençoado autoras, autores da nossa contemporaneidade. Estamos falando do escritor Landê Onaualê, que está hoje preenchendo todo o nosso episódio EFA, esse episódio 6, e finalizando este primeiro ciclo do nosso podcast. O podcast gingando aqui todos esses meses, né? São 6 meses e estamos conversando, trocando informações, ideias, planos, aprendendo com toda essa trajetória dos nossos queridos autores e autoras. Eu me sinto muito honrada de poder estar vivendo o mesmo tempo que eles, aprendendo com os mais velhos, os quais também compartilharam seus axé. Então, nós vivemos momentos aqui neste primeiro podcast onde eu assumi enquanto locutora, organizadora, e agradeço também a você que está aí, que ouviu, que se contemplou com essa literatura e que a partir disso também fomentou em si e nos seus oportunidades de vivermos as nossas completudes, nossas singularidades. Então, realmente, mudo pé por todo esse aprendizado juntos e juntas. Virá mais um ciclo de Proseando com Ginga? Claro! Em 2023, faremos o segundo ciclo de podcast e com certeza teremos mais novidades. Portanto, agradecer. Só temos a agradecer. E sem mais delongas, vamos ouvir a trajetória, pensamento e força, vibração do meu querido amigo, irmão, pai, Tata, Landê Onaualê. Olá, eu me chamo Landê Onaualê Munzanzo. Sou poeta, contista, compositor. Nasci e moro em Salvador, Bahia. Tenho 4 filhos e sou Tata Chicarangoma do terreiro Nzoni Boiá, tendo me iniciado anteriormente no terreiro Tanuri Junsara. Sou graduado em História pela Universidade Federal da Bahia, então professor de formação, portanto. Durante algum tempo, no final da década de 80 para a década de 90, né, e até aí o meado da década de 90, eu exercia esporadicamente essas atividades de compositor e de poeta, né, de escritor, contista, crônicas e tal. Muito esporadicamente. A partir de a música através de festivais, de blocos afros, né, e a literatura publicando bem esparsamente em jornais do Movimento Negro. Um jornal, mais especificamente, o Jornal Nacional do Movimento Negro Unificado. Aliás, dessas publicações esporádicas, vem inclusive a publicação do meu poema mais conhecido, né? Que é o poema Bandeira, Reage à Violência Racial, Beija Sua Preta em Praça Pública, que foi publicado no jornal nessa época que eu publicava esparsamente as coisas. Do meado da década de 90 para frente, né, a partir de 97, 96, 97, eu comecei a publicar mais regularmente poemas e também a participar com a música em blocos afro, mais especificamente no bloco afro Malê de Balé. As duas atividades de compositor e de escritor voltaram a ser exercidas de um modo um pouco mais regular, do meado da década de 90 até o começo dos anos 2000, quando eu deixei mais a atividade de compositor e passei a me dedicar com mais frequência e mais empenho à atividade de escritor e poeta. A minha primeira publicação
as primeiras, né, de poemas meus, foi no jornal do MNU, e um ano antes, na verdade, 89 para 90, um panfleto, emblematicamente, o meu primeiro poema publicado foi num panfleto do Movimento Negro Unificado, que eu não tenho. O panfleto foi um convite para uma passeata no 20 de novembro, que o MNU, junto com outras organizações, iria fazer na Liberdade. O poema foi um poema chamado Zumbi Está Vivo, que depois também foi publicado no Jornal Nacional do MNU. Quando eu passei a me dedicar de um modo mais regular à literatura, foi de novo por um chamado de Jonatas Conceição da Silva, que era militante da mesma organização que eu, o Movimento Negro Unificado, e era um escritor, radialista, poeta, um bocado de coisa mais que ele era, tudo que ele fazia com muito primor. E fui publicando em antologias, algumas revistas e tal. Nesse mesmo período que eu comecei a publicar, em 97, 96, 97, eu resolvi fazer um apanhado de tudo que eu tinha que eu julgasse publicável, e ao final da seleção não sobrou quase nada. Então eu posso dizer que eu recomecei a escrever poemas a partir dessa metade da década de 90 para frente. 2011, de 10 para 11, eu recebi um convite, né? Teve a intermediação do professor Nia Afolabi, um nigeriano radicado nos Estados Unidos, que estuda muito a literatura brasileira e a literatura negro-brasileira. Então ele intermediou, e a professora Elizabeth Lowell e a professora Peggy Sharp editaram uma revista nos Estados Unidos pela ONG American Society, e essa revista ia dar destaque à literatura produzida em Salvador e no Rio. E escolheram uma escritora e uma escritora de cada uma dessas cidades. De Salvador foi a professora Helena Parente Cunha e eu. Esse convite para integrar a revista se tornou um convite para ir a Nova York, participar de um simpósio. Então eu não tinha livro para levar, resolvi construir um livro com alguns poemas que fossem mais representativos do meu olhar sobre o mundo a partir da literatura. Foi então que eu fiz o livro de poemas Calunga, Poemas de um Mar Sem Fim. Contradição é um outro nome que o amor tem, e este nome é um lugar onde ele repousa e encontra solo fértil para suas raízes abissais. Mesmo em um precipício de contrários, ironicamente esse nosso impulso de eternidade constrói a sua tosca moradia. Contudo, aquele casal passava ao largo de tais erupções. Passava inclusive ao largo da euforia da comunidade que festejava o próprio reconhecimento oficial como território remanescente de Quilombo, quando todos se sentiram encorajados para dar um passo à frente das suas casas. Era o terceiro ou quarto encontro dos dois, e iam habitualmente calados. O meu percurso como autor começou na adolescência, é a minha memória mais remota. Adolescência, e já naquela época já não eram só poemas de amor ou de afeto, não. Haviam outros escritos, né, poemas, basicamente poemas, que eram sobre a natureza, sobre o amanhecer, sobre o nascer do sol, o pôr do sol, enfim. Alguma crítica também social, né? E eu acho que isso veio muito da música popular brasileira que eu ouvia. Ou seja, eu sou caçula de 5 filhos, e os meus irmãos todos tinham um apreço por uma determinadas vertentes da música popular brasileira, né? Esses cantores e artistas mais conhecidos, os baianos todos, né? Novos Baianos, Caetano, Gil, Gal, Bethânia e outros de outros estados também. Então, cada um dos meus 4 irmãos, irmãs e irmão tinha uma preferência específica, e eu meio ali ouvindo tudo aquilo. E a canção popular brasileira, né, como a gente sabe, ela tem um requinte estético, poético, né? E eu acho que isso me influenciou, né? No sentido de que de que a minha produção poética tem a produção lá no comecinho, lançasse um olhar também sobre essas várias coisas do mundo, não só a coisa de uma frustração amorosa ou de uma alegria amorosa. E essa coisa de escrever, nasce dessa pretensão, né, de querer mostrar o mesmo mundo com outras
palavras, com outros olhares, né? Sobre outras perspectivas, né? E traz um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que passava pela cabeça, pô, eu seria um escritor famoso, muita gente vai ver e vai gostar. Ao mesmo tempo, era uma coisa que eu não queria mostrar para ninguém, né? Era uma coisa íntima. Então, convivia com esse aparente paradoxo. Mas aí foi, né? Eu fui escrevendo, guardando e tal. Um certo momento, na Escola Técnica Federal da Bahia, eu tinha uma namorada, aliás, um pouco antes, que gostava, né? Era também uma musa inspiradora e tal. E era alguém com um senso estético também, com um gosto pela literatura. Então, emitia opiniões que não era só movida pelo afeto, né? Também era movida pelo conhecimento dela daquilo. Então eu dizia, não, isso está bom, isso é uma coisa interessante e tal. Isso era um estímulo. Eu, em um momento, eu fiz, na Escola Técnica Federal da Bahia, atual IFBA, eu participei de um concurso literário. Tanto escrevi poemas como escrevi uma crônica. E a crônica ganhou o primeiro lugar nesse concurso. Mas aquele acanhamento que eu falei era bem real, porque na escola técnica tinha vários grupos e turmas de jovens que muito descolados com música, com arte, com tudo, tinha uma movimentação naquela década de 80, uma movimentação política e artística na escola técnica muito grande. Mas eu olhava aquilo de fora, assim, como um admirador e tal, mas sem nenhuma desenvoltura ou extroversão para me inserir naquilo. Mas a criação era algo um pouco mais tranquilo, porque eu criava num quarto. Tanto no dia que eu fui escrever, inclusive, essas obras, tinham jovens se inscrevendo também, que eu já conhecia dos corredores da escola, de ver com violão, de ver nos festivais, que até me olharam assim meio estranhando, tipo assim, você vai participar, você também escreve e tal, porque, né, eu não era visto nas rodas. Também na escola técnica eu participei, né, escrevi uma música, uma canção também elogiada por alguns desses jovens descolados e instruídos, né, em música, em arte. Alguns deles gostaram da canção, mas infelizmente o festival não aconteceu. Nas duas edições que eu tudo indicava e estaria os finalistas. Então esse é o começo de escrever, é isso que move, né, esse retorno das pessoas, de que a minha pretensão de que eu poderia mostrar a elas o mesmo mundo sob outros olhares, sob outro olhar, né, que as tocariam em determinados lugares importantes ou sensíveis, ou que as moveriam, as comoveriam, isso vai se confirmando. Então essa semente fica ali, de que eu poderia fazer daquilo um ofício. Acerto de cotas. Depois de nos exprimirmos sobre as pontes, dividindo pedaços de vão, depois de esquentarmos nossos medos nos limites de cada prisão e de disputarmos com todos os bichos buracos no parmesão, é hora de outras partilhas, distribuir agasalhos e não o frio, repartir comida e não a fome. Depois dos lares loteados pelas botas da violência e dos empregos cotizados para servir às aparências, depois dos elencos rateados, nos cabendo a subserviência, é tempo de outros papéis. E por que não, de anéis. O cenário literário na Bahia. Olha, já foi bem pior. Eu acho que é um cenário promissor, porque a matéria-prima cresce. E o que é a matéria-prima? Os criadores, os poetas e as poetas, escritores e escritoras. Cresce o número de. Então, isso é fundamental, que haja poetas para haver poesia, que hajam ficcionistas para haver ficção, né? Enfim. Então, é um cenário que é promissor neste sentido, mas ainda é aterrador perceber a exclusão da literatura negra, por exemplo, e de autores e autoras negras, de determinados espaços de poder, de emissão de voz, né? A universidade ainda tem muita resistência em reconhecer a nossa presença e o nosso valor na cena literária como um todo. Que nós estamos presentes? Estamos. Se somos visibilizados ou se alcançamos determinado grau de visibilidade, aí é uma outra questão.
a gente ainda vê muito pouco para a quantidade que somos enquanto autores e autoras, enquanto autoria negra, para a quantidade que somos enquanto autoria e para a quantidade que somos na sociedade, a presença da literatura negra nesses espaços, né, da literatura feita por negros, sobretudo, nestes espaços de maior poder, maior visibilidade, é muito pequena ainda. Mas eu acredito que, né, como diria Steve Biko, estamos por nossa própria conta. Então a gente segue, toca o bonde, porque a gente vai chegar na Lapinha. Como diz um dito aqui, soteropolitano, toca o carro pela Lapinha, toca o bonde pela Lapinha. A gente vai chegar, então a gente vai tocando. As editoras baianas, né, Segundo Selo, Organismo e outras editoras daqui, são outros selos editoriais, né? Reaja, o Será Morta, Reaja, o Será Morto, Blacktude, são também sinais dessa prosperidade que nós merecemos, buscamos e estamos conquistando. Parcialmente, mas estamos conquistando. Então isso é bem promissor, mas não há nenhum sinal de que devamos arrefecer a luta, de que devemos arrefecer o nosso espírito diante da luta em que estamos travando. Nenhum sinal de que isso deva ser feito. Ao contrário, né? Vamos tendo exemplos de que devemos nos manter ainda atentos. Né? O mestre Pastinha tem uma frase com a qual ele definia uma das tantas, né, que ele filosoficamente trazia, né, para definir a capoeira Angola. Né? E uma delas é: capoeira Angola é mandinga de escravo em ânsia de liberdade. Essa definição de Pastinha, que é no século XX e que remete aos séculos atrás, 19, 18 e outros, também remete para frente, século XXI. Ou seja, ainda somos escravizados e ainda temos ânsia de liberdade. Então, ainda devemos ser angoleiro como Pastinha prescreve que devemos ser. E ser angoleiro aí se aplica também a exercer o nosso papel de autores e autoras negras. Porque a ginga é isso. A ginga é a gente viver, a mandinga e a ginga é a gente viver num mundo com racismo, numa sociedade racista como a nossa brasileira e a baiana também. Então é isso. A gente reconhece os obstáculos que ainda existem e são grandes, mas a gente louva, né, as conquistas que até aqui nós conseguimos. Preta, minha preta, preta mesmo, preta, 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 dentro preta, fora preta, preta fora, toda preta. Preta, ontem preta, hoje preta, sempre preta. Ah, preta, 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 preta. Olha, na última década, em termos editoriais, que sugestão eu faria? As editoras menores, essas editoras que eu citei, que são daqui, do nosso, e também de outros estados, a Ciclo Contínuo, a Malê, a Masa, a Nandiala, enfim, o que eu sugeriria para elas é que continuem fazendo o que estão fazendo, entendeu? Porque a tendência é só melhorar, ser melhor do que o que já é, do que elas conseguem ser, com todas as dificuldades e tal. Mas, assim, são nossas grandes fortalezas, né, neste momento. E as editoras maiores, comerciais, as badaladas, né, como outras tantas instituições e organizações sociais que se valem do nosso dinheiro, porque de um modo ou de outro sempre acabam, né, usando o nosso dinheiro para continuarem grandes conglomerados editoriais, seja pela via do nosso dinheiro, pela via privada, ou seja pela via pública, né? A elas que busquem ser um pouco mais justas com o Brasil, dando visibilidade, né? Sendo menos preconceituosas, cerceando menos, ou não cerceando, melhor dizendo, a presença de grandes autoras e autores negros e outros tantos, né? Mas nesse viés que eu estou falando aqui agora. A presença dessa diversidade da literatura que é feita no Brasil, né? E uma boa literatura que pode encantar, que pode estimular as pessoas a quererem ler, a quererem escrever,
Eu acho que o papel delas é dar vazão a essa diversidade, né? E continuar ganhando também o dinheiro delas agora, não sendo tão excludente, né? Não sendo tão espelho, né, de uma sociedade elitista e racista como a nossa. Espero que vocês tenham se deliciado com cada palavra de Landel Wale e todas as pessoas que ele carrega em seu caminhar, na sua poesia, nos seus contos, nas músicas que compõe. Eu particularmente tenho uma admiração muito grande, especial, porque no mundo da literatura negra eu só tive acesso porque Landé estava na porta e abriu. É por isso e por tantas outras coisas que ele é o meu pai literário. Foi com Landé que eu entendi que eu tinha que honrar a minha ancestralidade através dos sentimentos, das palavras que borbulhavam em minha cabeça e insistiam em me fazer escrever, mas eu não conseguia divulgar. Landé foi o homem, a persona que disse: vai, acredita. Além de minha mãe, claro. Mas foi importante ouvir alguém mais velho, de dentro e de perto, que acreditou em mim. E assim eu publiquei também em 2014 pela primeira vez os Cadernos Negros. Aqui eu tenho várias bênçãos. E mais uma vez quero abraçar as escrituras e escritores que aqui passaram no primeiro podcast. Por favor, quem não ouviu, passa aqui pelo YouTube, teu canal Herejinha Educação, e escuta todos os outros episódios de 1 a 5. Muito a aprender. Quero mandar meu abraço e dizer até breve.